O que chama atenção no jogo do Ekitike é a capacidade de se posicionar nos melhores cenários, como nesse exemplo aqui contra o Borussia Dortmund, em que ele sai do centro e vai para o lado esquerdo para receber a posse. Perceba que ele está livre ali nessa imagem, e aí após o Dortmund soltar a pressão, o jogador do Frankfurt acaba não passando a bola. No seu passado de carreira, quando atuou no Rennes ali e até no PSG um tempo, ele chegou a se deslocar para a ponta esquerda, tem facilidade de cair pelo setor e criar situações de perigo. E então vamos dar seguimento aqui, o porquê que eu gosto desse jogo sem a posse. Eu separei alguns momentos em que o Ekitike cai pelos flancos, gesticula, cria opções para os companheiros. Outro ponto interessante a se abordar no Ekitike é como ele sai da referência. Não dá para afirmar que ele vai ser o novo Firmino, mas na minha opinião fica claro que ele vem para emular como tal brasileiro jogava. Essa característica de conduzir a bola, puxar um zagueiro adversário, bater com a parte externa do pé, todo esse jogo o Ekitike domina ali nesse centro do ataque. E aí vai rodar muito ali, fazer vários links com o Wirtz, com o Salah, com o Frimpong, que vai ser um ala ali nesse Liverpool. E é o que nós vamos falar mais à frente sobre os sistemas e como o Ekitike vai encaixar nesse sistema. Não esperem um cara super goleador, entenda de uma vez por todas. O Slot aprecia muito o dinamismo da equipe. Essa contratação vem para bagunçar sistemas. Podemos ver o Wirtz ocupando seu lugar como falso 9, podemos ver um Salah com uma dupla de atacante, dependendo de algum contexto que o Slot insira esse sistema. Frimpong, quer que se atacando no corredor. E por falar em atacar, a gente vai para o próximo tópico, que é essa forma de atacar o primeiro poste ali da área. Ekitike, perceba nesse primeiro gol contra o Borussia, ele ataca o espaço à frente da defesa e essa leitura dificulta muito o zagueiro. O zagueiro ele se preocupa muito menos quando o atacante ataca o segundo poste em diante, porque o zagueiro fica mais confortável, uma visão melhor para ele tirar as situações de perigo do atacante. Agora, quando o atacante faz essa volta, chega na frente do zagueiro, fica ruim para ir de encontro à bola e não cometer um pênalti, ou então chegar atrasado na jogada. O Ekitike, ele sempre busca ali o primeiro pau para poder finalizar as jogadas que vêm de cruzamento. E provavelmente vai acontecer muito com o Frimpong e com o Kerkez. E com a bola, ele é um jogador esguio, né? Tem 1,90 de altura, uma habilidade diferenciada, confortável segurando a posse da bola, capaz de segurar defensores sob pressão, atrair para criar espaço, que tem uma gravidade ofensiva, rápido na rotação, protege bem a bola. Ele faz as coisas acontecerem sozinho, né? Então, assim, não chega a ser um jogador totalmente autossuficiente, mas sabe os caminhos para encontrar a melhor solução. Agora eu vou abordar como o Ekitike se encaixa nesse sistema do Liverpool. Eu separei 3 opções. A primeira é o 4-3-3 padrão, com a presença do Gakpo na equipe e o Szoboszlai fora. Eu acho difícil isso acontecer, mas é uma possibilidade. Então, a gente vê aqui, com posse o Van Dijk, um exemplo no campinho ali, Frimpong e Kerkez, mais baixo nesse exemplo, o Gravenberch ali que fica à frente dos zagueiros, recebendo a primeira posse, Wirtz mais à frente com o McAllister, é uma possibilidade de acontecer, e aí tira o Szoboszlai, que é o mais intenso do meio campo. E no ataque ficaria ali Gakpo, Salah e Ekitike. O Ekitike saindo da referência, o Salah entrando para finalizar, que eu acredito que vai acontecer mais isso. E eu vou falar na segunda e na terceira opção. A segunda é uma espécie de 3-4-2-1, se é que dá para chamar assim. O Frimpong e Kerkez, 2 laterais extremamente agressivos. O Kerkez foi o lateral que mais pisou no terço final na Premier League e o Frimpong jogava de ala no Bayer Leverkusen, né? Ele em nenhum momento era lateral, ele sempre foi ala. Então, o que eu acho que vai acontecer? Precisa controlar mais a posse. Então, essas triangulações, como está no mapa, imaginando que o Van Dijk está com a posse, o Gravenberch vai baixar entre os defensores e aí vai fazer com que o Frimpong e o Kerkez naturalmente ocupem os corredores e ataquem esses corredores o tempo inteiro, porque é a natureza deles. Então, assim, o Wirtz e o Salah caindo mais por dentro e aí, nesse caso, o Ekitike pode baixar para o Salah ser o 9, entende? Ao mesmo tempo que o Ekitike está na posição de 9 naturalmente, ele pode ser um finalizador, mas também pode baixar para o Wirtz infiltrar ou para o Salah. Eu acho que mais o Salah do que o Ekitike, porque o poder de finalização do Salah, ninguém se discute, sabe? E aí o Ekitike vai dar muito dinamismo à equipe, vai ser um caos total. Então, assim, nesse cenário, mais uma vez, o Gakpo sairia do time e entraria o Szoboszlai, que é o que eu acho que vai acontecer. E mais uma opção, a terceira aqui, é o 4-1-3-2, porque o Szoboszlai foi testado na lateral direita no último amistoso. Então, assim, vamos dizer que ou Bradley ou o Szoboszlai jogam na lateral direita. Um Frimpong vai ser o Salah, imagine que o Frimpong seja o Salah da temporada passada, e aí o Ekitike joga como ele está acostumado a jogar, com uma dupla de ataque. A dupla famosa foi Ekitike e Marmoush, né? E aí, mais uma vez, o Gakpo sairia do time. Então, vamos dizer aqui que o Liverpool constrói aqui com 2 defensores, as 2 laterais abertos, né? Normal, mais baixos, o Kerkez e o Bradley ou o Szoboszlai. O Gravenberch na frente dos zagueiros. McAllister com o Wirtz. Eu acho que isso aqui seria sensacional. McAllister com o Wirtz. Frimpong atacando o corredor mais do que o Kerkez, nesse caso, nesse cenário. E o Salah ali fazendo um link ali com o Ekitike.
baixando para a esquerda, podendo ser o Wirtz a infiltrar no lugar do Ekitike, o Ekitike indo para a direita, o Wirtz para a esquerda. Enfim, daria um leque de opções para o Liverpool. Poderia entrar o Gakpo no segundo tempo, dependendo da situação do adversário. Poderia voltar o Frimpong para lateral e aí voltar para aquele outro esquema, um 4-3-3 padrão, como já havia falado. Enfim, as possibilidades são muitas. Então, eu acho que o Ekitike vem para somar muito nessa equipe. A minha conclusão sobre ele é que ele chega para justamente bagunçar essas defesas e lembre-se, vai ser o jogador mais útil para criar situações do que um jogador de pronta entrega de gols. Imagine o francês exatamente como eu projetei nesse sistema citado. Um link-up com Salah, com Wirtz, com Gakpo, tabelas, aproximações, o jogo de improviso ali, porque ele é um bom condutor de bola. Enfim, essa é a minha conclusão sobre o Ekitike. Se você gostou do conteúdo, já deixa o like e se inscreva no meu canal.